Eu queria continuar estudando com você a respeito desse tema maravilhoso, que é a glória de Deus. Por isso, se você trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, abra no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 38 ao 44. Quero pedir que acendam as luzes aqui, está bem escuro para o pessoal conseguir ler, e também para eu enxergar vocês, eu não consigo ver ninguém aqui, tá? João capítulo 11, versículo 38 ao 44. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Eita, Jesus, está feia a coisa. Traz a Bíblia para a igreja, irmão. Você não tem, olha para o irmão que está do lado, pode pedir uma de presente que ele vai te dar. Se ele é crente, crente tem prazer de dar a Bíblia para os outros, não é verdade? Mas você não trouxe hoje, cola aí no irmão e lê junto com a gente a palavra de Deus. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra, Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto que acabamos de ler, para mim, é uma das histórias mais lindas e impactantes do Novo Testamento. Sem dúvida, é uma das maiores demonstrações de poder no ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E quando Jesus se depara com os seus amigos, com aquelas pessoas que ele amava, Maria se joga nos seus pés, começa a chorar, Jesus é tocado. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Este é o menor versículo da Bíblia, mas talvez ele não traduza bem o que Jesus fez. Porque a palavra chorou aqui, no original significa prantear, chorar profundamente, se derramar em lágrimas. Jesus se comoveu, e ainda com os olhos cheios de lágrimas, ele se dirige agora ao sepulcro. Naquele tempo, eles não enterravam os mortos na maioria das vezes, eles eram colocados em grutas ou no pé de montanhas, e com pedras eles cobriam ali a entrada daqueles lugares. Jesus se dirige àquele sepulcro onde Lázaro estava e dá uma ordem. Ele diz: tirem a pedra. As pessoas ficam olhando. Marta olha para ele e diz: Jesus, já faz 4 dias, ele está cheirando mal. E Jesus olha para ela e faz uma declaração poderosa. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. As pessoas que estão ali, tocadas por aquela palavra, se dirigem até a rocha, tiram aquela pedra. Jesus mais uma vez, com poucas palavras, diz: Lázaro, vem para fora. Aquele homem que está ali morto há 4 dias, abre os olhos. Com dificuldade ele se levanta, porque ele está todo enrolado num manto, numa mortalha com a qual eles vestiam os mortos. E ele começa a andar. E Jesus, quando vê, diz: desatai-o. E eles começam a tirar aquele manto, aquela roupa.
e aquele homem está completamente restaurado, porque Jesus despertou Lázaro da morte. Aleluia! Eu, quando leio a palavra de Deus, essa palavra que é viva, o meu coração às vezes salta. Eu fico maravilhado com o poder de Deus. E nessa história que eu acabei de contar, uma declaração de Jesus foi a que mais me marcou, a que mais me tocou nessa história, quando Jesus diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio que essas palavras de Jesus, essa declaração dele, ainda se aplicam aos dias de hoje. Eu ainda posso ouvir os ecos, como se Jesus estivesse dizendo a mim e a você: filho, se creres, verás a glória de Deus. Michel, se creres, verás a glória de Deus. Tarek, se creres, verás a glória de Deus. Tiago, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Alexandre, Talita, Maria, João, se creres, verão a glória de Deus manifesta entre nós. E hoje eu vim aqui pela fé declarar que nestes dias nós veremos a glória de Deus manifesta entre nós. Quantos creem nisso? Eu creio que pessoas nesses dias serão libertas do poder do pecado. Que hoje nesse lugar pessoas serão curadas de enfermidades e de doenças. Que outros serão salvos pelo poder de Jesus Cristo, que nos liberta do poder da morte. Eu creio que veremos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque assim como Lázaro foi despertado do sono de morte, eu creio que Deus vai despertar a fé adormecida nos nossos corações. Hoje o teu coração vai sair daqui incendiado. Você vai crer como nunca antes, porque Deus vai te visitar neste lugar, amém? Este último culto, semana passada, nós fomos visitados pela glória de Deus. Algumas semanas se iniciou um movimento de oração aqui. Todas as noites tem vindo gente orar e clamar a Deus, algo espontâneo. Quinta-feira tinha 27 jovens aqui orando, pedindo a Deus que nos visitasse. E desde então Deus tem feito maravilhas. Semana passada várias pessoas vieram me abordar, falando que durante o culto haviam sido curadas de enfermidades. Outros dizendo que trouxeram amigos, parentes, queridos, e eles se converteram no culto. E algo que me tocou foi o meu sobrinho. Eu estava aqui, e no final do culto ele veio, tem 4 anos. Ele me deu um abraço assim, e falou: Michel, o culto hoje foi muito legal. Aí eu abracei ele foi embora. E a minha cunhada veio dizer: Michel, ele prestou atenção no culto todo. E eu até tirei uma foto para te mostrar, porque no final do culto, olha como ele estava. E a foto, ele estava assim com os olhinhos fechados, apertados, com a mãozinha erguida assim. E ela falando, ele estava cantando, e ele sentiu a presença de Deus. Depois pediu para o Theo orar com ele, e a gente orou, porque ele sentiu uma criança, mas ele sentiu a presença de Deus. Querido, Deus vai se revelar entre nós. Se crermos, veremos a glória de Deus manifesta cada dia mais e mais entre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria, hoje à noite, te desafiar, porque essa declaração de Jesus, se creres verás a glória de Deus, ela é sem dúvida uma declaração poderosa, mas surpreendente, porque ela vai nos ensinar que muitas vezes somos privados de ser tocados da manifestação da glória de Deus, porque não temos fé. Em outras palavras, a Bíblia vai dizer que muitas vezes estamos a uma semente de mostarda, da revelação da glória, ou como nessa história, a uma pedra, há 4 dias, da manifestação do poder de Deus. Ou a Bíblia vai falar, um piscar de olhos, um sopro, uma neblina, uma vírgula. Eu não sei o que separa você de experimentar a revelação e a manifestação da glória de Deus. Talvez seja algo tão pouco, tão pequeno. E
ouvi uma declaração de um pastor, estava pregando, ele dizendo que nunca ponha uma vírgula aonde Deus pôs um ponto final. Mas também nunca ponha um ponto final onde Deus pôs uma vírgula. Diga isso para o seu irmão aí que está pertinho. Cara, nunca ponha uma vírgula onde Deus pôs um ponto final. Mas também não ponha um ponto final onde Deus pôs uma vírgula. E sabe o que eu acredito? Muitas vezes a gente diz o que está feito, está feito. E embora eu reconheça a realidade de que existem situações irreversíveis na vida, onde Deus coloca um ponto final, e não adianta lutar com Deus, eu também creio que muitas vezes nós colocamos um ponto final, onde Deus queria apenas colocar uma vírgula. E como a palavra de Deus diz, há doenças que vêm para a manifestação da glória de Deus. Há batalhas que podem ser vencidas pela fé. Existem situações irreversíveis ao homem, mas para Deus nada é impossível. E eu creio que hoje Deus quer fazer você enxergar a vírgula, para que você possa ver que existe sim possibilidade do impossível alcançar o teu coração. Sabe, muitas vezes nós oramos e não acreditamos. Perdemos aquela fé inocente de uma criança. Eu estava ouvindo uma história de uma igreja que fez um movimento de oração. O pastor convocou a igreja para orar, porque estava acontecendo uma grande seca na região ali onde estava aquela comunidade. E ele convocou os irmãos para orarem na praça, pedindo a Deus que mandasse chuva no outro dia. E a menininha que estava ouvindo o culto, no dia seguinte estava se preparando para ir com a mãe para a reunião de oração. E ela entra no quarto, põe a bota de chuva, a capa de chuva, pega o guarda-chuva. E quando a mãe vê, filha, o que você está fazendo? Tomou sol lá fora? E a menininha olha para ela e diz, a gente não vai orar para chover? E sabe, muitas vezes nos falta essa fé simples e inocente de uma criança. Hoje eu vim dizer para você, se creres verás a glória de Deus. Coloca a capa da chuva, pega o guarda-chuva, porque nesse lugar vai cair chuvas de bênçãos, porque Deus vai manifestar a glória dele em nosso meio, se tivermos fé. Quantos querem ser despertados hoje na sua fé em nome de Jesus? Levante as mãos. Assim como Lázaro abriu os olhos e despertou da morte, hoje você quer que seu coração seja incendiado. Se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Hoje eu queria estudar com você e olhar para essa história. E o meu desejo hoje é que você saia daqui tendo fé, acreditando. E eu queria olhar para essa história e observar os personagens e como eles reagiram, qual foi a atitude deles durante essa história. Atitudes que os afastaram ou os aproximaram da manifestação da glória de Deus. Os primeiros personagens são os discípulos, mais especificamente Tomé. E a primeira atitude que me chamou a atenção foi a fidelidade de Tomé. Olha o versículo 7 e 8. A Bíblia diz assim: depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você vai voltar para lá? Eu acho interessante este versículo, porque a Bíblia vai nos mostrar que no capítulo 8 de João e no capítulo 10 de João, que há pouco Jesus quase havia morrido, porque quando ele estava falando quem ele era, os judeus pegaram pedras e queriam matá-lo. O capítulo 10 era uma história mais recente, quando ele estava ali no alpendre de Salomão, alguns vieram lhe inquirir, lhe perguntar, e Jesus começou a pregar e a falar, e eles ficaram indignados, e tomaram pedras, e Jesus teve que sair dali com os seus discípulos e ir para outra região, porque ele estava sendo perseguido. E agora eles estavam indo para Betânia.
Betânia ficava a 3 quilômetros do lugar onde estes episódios haviam ocorrido. E por conta disso, os discípulos estavam preocupados. Jesus, se nós formos para lá, nós podemos morrer. E olha a resposta que Jesus dá na continuação do texto. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A resposta de Jesus vai falar sobre a providência de Deus. É como se ele dissesse: façamos a obra de Deus enquanto é tempo, e ele vai cuidar de nós. E diante das palavras de Jesus, todo mundo fica quieto. Mas daí Tomé toma coragem, e ele vai responder assim: vamos também morrer com o mestre. Vamos. Eu acho interessante, está todo mundo com medo, mas é como se ele tomasse a frente e dissesse: vamos, eu não sei o que vai acontecer, mas se tiver que morrer, vamos morrer com o mestre. E as palavras de Tomé me chamam a atenção. Esse coração disposto a se manter fiel. E eu acho interessante que ele toma atitude e todo mundo vai atrás. Eu creio que Tomé e os discípulos viram Lázaro despertar da morte, porque aquele homem teve coragem de dar um passo de fé e se manter fiel ao Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, quantos aqui querem ver a glória de Deus? Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. A Bíblia vai nos mostrar tantos exemplos de pessoas que viram a glória de Deus por conta da sua fidelidade. Estevão, quando está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele vê a glória do Senhor, Jesus sentado no trono, seu rosto resplandece, porque ele se manteve fiel. A palavra de Deus também vai nos falar e nos mostrar a respeito de outros homens que creram, e por isso viram. João, quando está na ilha de Pátios, exilado, a Bíblia diz que ele tem uma revelação da glória de Deus, que ele cai quase como morto, porque se manteve fiel. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, que ele visitou o terceiro céu, mas antes, no versículo 24 a 27, no capítulo 11, ele vai dizer: dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia, passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo da minha raça, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Ele viu a glória de Deus, porque se manteve fiel. Você quer ver a glória de Deus? Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Eu lembro uma vez que um jovem veio me procurar. E ele me disse assim: pastor, eu não entendo muitas coisas na igreja. Eu, como assim, querido? E ele veio me perguntar: pastor, o que adianta? Quando a gente está lá no carro, se controlando para manter santidade no namoro, o que adianta? Eu vejo tanta gente que faz um monte de coisa errada, depois vai lá, pede perdão, se arrepende, fica por isso mesmo. Qual que é a diferença? Por que eu tenho que separar as coisas para Deus? Me manter fiel nos meus compromissos que envolvem as minhas finanças, sendo sem que eu vejo tanta gente que faz o contrário, se dá bem. Eu não consigo entender essa lógica. E eu lembro que naquele momento me veio um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, quando a Bíblia diz assim, ele fala: as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por isso, andamos atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais,
mas as que não se veem são eternas. Aí eu falei para ele assim, cara, sabe o que você não percebeu? É que existe uma balança no céu. Ele, balança no céu, pastor? Que história é essa? Olha aqui nesse texto, a Bíblia quando fala da glória de Deus, ela fala do peso da glória. E sabe por que a Bíblia usa esse termo? Porque no passado, quando eles iam medir a glória de um rei, ele subia numa balança, e então traziam presentes e colocavam do outro lado, até que a balança ficasse equiparada, e este era o peso da glória do rei. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você está lá no carro com a tua namorada, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E quando a gente se mantém fiel, Ele coloca na balança. Quando você está na faculdade, as pessoas estão tirando sarro por causa dos teus posicionamentos, e você se mantém fiel, ninguém está vendo, mas Deus está colocando na balança. Um dia, meu irmão, Deus vai transformar em peso de glória, e seremos recompensados. A Bíblia diz, por tudo que fizemos, pelo bem ou pelo mal que fizemos, porque Deus está vendo, Deus enxerga. Quantos aqui passam lutas, provações, e muitas vezes é difícil se manter fiel? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Deus vai transformar em peso de glória, irmão. Deus está vendo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Eu lembro que tinha uma ilustração para falar a respeito dessa realidade. Tem uma criança, alguém pequeno aqui? Alguém? Ninguém? Hã? Uma criança? Hã? Vem para cá. Uma salva de palmas para essa moça linda, meu Deus do céu. Você é muito estilosa. Qual que é o seu nome? Yasmin. Yasmin. Tá bom, olha só. Bom, Yasmin, eu sou eu e você agora é a minha tribulação, beleza? Combinado? Então, segura o microfone para mim aqui. Eu vou pegar você no colo, posso? Obrigado. Olha o que a Bíblia está dizendo, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória. Deus está vendo, querido, a luta que você está passando em casa. Deus está vendo a luta que você está vivendo para se manter fiel. E Ele está dizendo que diante da glória dEle, isso é tão pequenininho, mas Ele está colocando na balança. Assim como a Yasmin está no meu colo. E um dia, meu irmão, quando chegarmos diante da glória de Deus, Ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, aleluia. Quantos aqui estão passando por lutas e dificuldades? Levante as mãos. Se mantenha fiel. Quantos aqui creem que essas promessas de Deus são verdadeiras? Levante as mãos. Então agora comece a glorificar. Deus, obrigado pela crise financeira, Deus. Obrigado, Deus, pelas dificuldades, Pai. Aleluia, Senhor. Gente, uma salva de palmas para essa moça linda. Obrigado, meu amor. Tiaguinho, vem para cá. Você não? Pode vir, Tiago. Eu não aguento você. Tem alguém mais pesado aqui? Não? Laurinho? Cadê o Laurinho? Venha, Laurinho. Vamos ver se eu ainda... Oh, aleluia! Mas pastor, a minha tribulação não é do tamanho da Yasmin, é do tamanho do Laurinho. Do Laurão. E... Sabe, querido? Vou tentar pegar, vamos ver. Por aqui. Quanto maior a tribulação, maior o peso de glória.
Eu lembro que eu fui no retiro fazer essa ilustração e chegou um brother, mano. Laurinho, o cara dava 5 de você, assim. Daí eu achei que tinha capacidade, né, Daí eu puxava, levantava e não saía do lugar, irmão. Aí eu falei, gente, tem situação na vida que você entrega para Jesus mesmo. E confia que Ele vai levar para você tuas cargas, amém? Quantos têm passado por lutas e dificuldades? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia! Deus vai transformar em peso de glória. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Mas pastor, você está usando Tomé como exemplo de fé, pastor. Que incoerência é essa? Tomé não foi o cara que pediu para tocar lá nas feridas de Jesus, porque ele não acreditava na ressurreição. Como é isso? Sabe, essa inconstância de Tomé ministra tanto no meu coração, porque ele viu a glória de Deus, ele viu milagres, ele era um homem de fé, mas ele também viveu crises de fé. E eu creio que nesse lugar, assim como eu, existem homens e mulheres de Deus aqui, que já tiveram experiências do poder de Deus, mas que por vezes, e talvez hoje, estejam vivendo crises na fé. Estão desanimados, está difícil de confiar, de crer, de acreditar que Deus vai carregar no colo, está difícil. Talvez você se sinta como Tomé, mas deixa eu dizer algo. Tomé vê o Cristo ressuscitado, ele é restaurado na sua fé. Eu acho bonito porque ele se mantém fiel até a morte. Sabe como Tomé morre? Orando, como um mártir, enquanto ele é atravessado por lanças, enquanto pregava o evangelho na Índia, porque ele sabia que as promessas de Deus se cumpririam, quando ele disse, Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está enfraquecido na tua fé? Que bom que você veio aqui, irmão. Hoje você vai ser fortalecido em nome de Jesus, porque se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Enquanto eu corro. Aqui é mais difícil fazer a ilustração, porque é muito grande. Segundo personagem que eu encontro é Marta. E a atitude de Marta é interessante. Eu creio que muitas vezes somos privados de experimentar a glória de Deus por causa da racionalização da fé. E a segunda atitude aqui é a racionalização de Marta. O versículo 23 diz assim: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu acho interessante a atitude de Marta, porque ela estava pegando o que Jesus estava dizendo para ela e tentando colocar dentro da sua crença, dentro da sua teologia, colocando Deus numa espécie de caixinha. Jesus estava dizendo para Marta, eu vou ressuscitar teu irmão. E ela estava discutindo escatologia com Jesus. A fé, queridos, não era uma erudição vazia. A fé daqueles que têm todas as respostas, que explicam o inexplicável, que sabem tudo, dizem que entendem, já deixou de ser fé há muito tempo. Eu creio que a fé é um passo na imensidão do desconhecido. Ela desafia os nossos horizontes, ela testa os nossos limites. A fé é a expressão do imponderável, do extraordinário, do sobrenatural. E eu creio que, muitas vezes, ela não cabe nas nossas preconcepções, nos nossos pré-julgamentos, nos nossos preconceitos. Ela não cabe dentro da caixinha. Deus não cabe as suas manifestações dentro da caixinha que queremos colocá-lo. Eu gosto muito de uma ilustração de Agostinho. Agostinho viveu numa época
onde na teologia eles estavam tentando explicar Deus através da ciência. E ele começa a estudar, porque queria provar cientificamente Deus. E um dia, exausto, cansado, ele cai no sono profundo, e ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê um menino com um balde de madeira, que vai até o mar, enche de água, e leva essa água para um buraco que havia feito na areia. E o menino vai e volta, vai e volta, e uma hora ele diz para o menino: o que você está fazendo? E o menino diz para ele: eu estou tentando colocar a água do mar dentro desse buraco. E Agostinho diz para ele: isso é impossível. E o menino olha para ele e diz: é mais fácil colocar a água do mar dentro desse buraco do que colocar Deus dentro da sua cabeça. E ele acorda. E eu creio que muitas vezes nós queremos fazer isso. Colocar Deus dentro da nossa cabeça. Explicar a fé. Você quer explicar o quê, meu irmão? Hoje eu quero te desafiar a dar um passo no meio do desconhecido. A tirar Deus da caixinha que você colocou Ele, porque Ele é muito maior. E se nós somos capazes de enxergar além, de entender o que a palavra de Deus nos ensina, queridos, eu tenho certeza que seremos tocados e experimentaremos a manifestação da glória e do poder de Deus entre nós. Para de querer explicar. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente procura o Senhor, a gente já leva as respostas. A gente racionaliza. Eu acho interessante o paralítico no tanque de Betesda, que ele procura Jesus. Quando Jesus se apresenta para ele, Jesus fala: quer ser curado? Ele diz: não, está tudo pronto, olha. Se você me jogar na água na hora certa, um anjo vai vir, eu vou ser curado. Jesus está falando: você quer ser curado ou não? Os meus jeitos não são os seus jeitos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. A palavra de Deus diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos a vosso respeito. Assim são os meus caminhos. E sabe, eu vejo tanta gente fazendo isso, tentando resolver o problema e apresentar para Deus a resposta. E Deus está falando: eu não vou fazer desse jeito. Não é assim. Eu lembro uma reunião aqui na igreja, a gente estava, no começo desse ano, numa crise, por causa da crise financeira. Quem de alguma maneira foi atingido pela crise financeira do nosso país, levanta a mão. A igreja, consequentemente, também. E a gente estava fazendo conta numa reunião difícil, porque talvez ia ter que cortar a gente não sabia o que fazer. E a gente começou a fazer planos e tal, e estratégias. Eu lembro que no final da reunião, meu pai, a gente se deu as mãos para orar, e meu pai falou: vamos orar, porque Deus tem outros caminhos, muitas vezes diferentes dos nossos. E nesses anos de ministério, quantas vezes o milagre veio, a manifestação de Deus veio de uma maneira diferente. E nós oramos. Eu lembro quando chegou para a reunião do outro mês do conselho, e eles colocaram os relatórios financeiros da situação, como é que estava tudo positivo. Eu falei: mas meu Deus, semana passada, mês passado estava complicado. E aí, a liderança foi lá na frente explicar que tinha vindo um irmão, que eles não sabem quem, e deu uma oferta de R$500 mil naquele mês, que cobriu todas as despesas, e agora a igreja estava no positivo. E a gente fazendo conta e pensando, eu falei: meu Deus. Queridos, às vezes Deus tem caminhos que vão muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Eu gosto muito de uma história de um jovem que se converteu na FEBEM, e ele está muito chateado, porque ele estava falando de Jesus ali, tinha montado um coral na FEBEM, estava pregando a palavra, e um dia ele apanhou, porque foi pregar de Jesus, apanhou, se meteu numa confusão e foi parar na Solitária. E ele está lá chateado,
falando com Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo porque eu vim parar aqui, o que está acontecendo? E aí Deus fala algo para ele imaginável. Ele sente algo dizendo assim: começa a pregar para as paredes que você vai se sentir bem. Pregar para as paredes, Deus. Acho que isso é coisa da minha cabeça. E aquela voz: prega para as paredes. Ele: tá bom. Olhou para a parede e começou a falar de Jesus para ela. Parede, você precisa ter um encontro com Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E pregou para a parede. Diz ele que a parede se converteu. Olhou para outra, o cara fica na solitária, vão ficando doidão depois de um tempo. Olhou para outra parede, começou a pregar para a parede, pregou para o teto, para o chão, para a porta. Quando já não tinha mais para quem pregar, ele senta no chão chateado, e de repente ele escuta uma voz: meu irmão, não para de pregar aí não, não para de falar não, eu estou aqui na cela do lado, estou sentindo uma coisa boa, você está falando, está me fazendo um bem danado, continua pregando. Ele dizendo que ele jamais imaginaria isso. E dentro da solitária, ele foi consolado pela graça e pelo poder de Deus. Eu não sei aonde você está, meu irmão. Para de apresentar as respostas para Deus. Para de dizer o que Ele tem que fazer. Simplesmente escuta, ouve a orientação do Espírito. Porque se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Quantos querem entregar racionalização para o Senhor? Quantos querem ter fé? Levante as mãos em nome de Jesus. Aleluia. Terceira atitude. Maria. Versículo 32 a 35 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se e disse: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. A terceira atitude é a de Maria, o coração quebrantado de Maria. Eu acho lindo porque quando ela vê Jesus chegando, embora estivesse até chateada, porque eles tinham chamado alguns dias, Jesus demorou para chegar. Quando ela vê Jesus, ela se lança nos pés dele, e agarra os pernas de Jesus e começa a chorar. E Jesus, vendo aquela mulher se derramando em lágrimas, alguém que se lança nos seus pés, que tem um coração quebrantado, humilde, a Bíblia diz que aquilo toca o coração de Jesus. Ele começa também a chorar incontrolavelmente e se dirige para o sepulcro. E ali acontece o milagre de Deus, porque aquela mulher tinha um coração quebrantado. Quando você vê os milagres na Bíblia, a maioria deles, antes de Jesus realizar os milagres, a Bíblia diz que ele se movia em compaixão. Essa palavra significa sentir a dor do outro, sentir dor nas entranhas. Jesus era tocado, sensibilizado pelo outro, que estava ali, se derramando na presença dele. Salmo 51, versículo 17, a Bíblia diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza aqueles que se lançam, aqueles que choram na sua presença, aqueles que são humildes, aqueles que se prostram, aqueles que têm um coração contrito, que se derramam na presença do Senhor. Hoje eu vim dizer para você: se derrama na presença de Deus, se quebranta. Deus vai revelar a glória dele a você. Eu ouvi uma história linda de uma mãe, testemunho de uma mãe, que veio me procurar, veio conversar.
o seu filho tinha desaparecido, tinha problema com drogas, tinha desaparecido já há alguns dias, ela não tinha notícia, e ela estava se fazendo de forte, o marido doente, os filhos também precisavam do cuidado dela, os outros filhos, e ela estava se mantendo assim, até que um dia ela entra no carro e sozinha, ela literalmente se derrama na presença de Deus. Ela tira a máscara, para de ser forte. Ela diz que chorou tanto, que ela achou que ia desmaiar. E ali, com o coração quebrado na presença do Senhor, ela começa a dizer: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei onde esse menino está, fala comigo, se revela a mim. Eu creio que a dor daquela mãe tocou o coração de Deus, a oração daquela mulher quebrantada tocou o coração do Senhor, e Deus se moveu em compaixão, porque ela abre a Bíblia aleatoriamente, e cai num texto de Jeremias 31, versículo 16 e 17, que dizia assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os seus termos. Quando ela leu aquela palavra, ela falou: é Deus falando comigo. E disse que uma fé tomou conta do seu coração. Passado alguns dias, ela entra numa igreja, e ela encontra o seu filho, lavado, com roupas novas, restaurado. Ele tinha ido a um culto e tido um encontro com Jesus, e a sua vida foi completamente transformada pelo poder de Deus. Hoje eu vim dizer para você, existem causas que você quer confiar ao Senhor, se derrama, se quebranta. Eu creio que despertamento espiritual vem quando há choro na presença de Deus, quando clamamos, quando nos lançamos, como dependemos, quando dizemos que precisamos da ajuda do Senhor. Sim, é assim que tocamos o coração do Senhor. Quantos hoje querem ter um coração quebrantado, contrito, querem se lançar na presença de Deus e dizer: Deus, eu quero ver a tua glória. Levante as mãos aí e diga: Deus, feche teus olhos, levante as mãos para o céu. Fala: Senhor, eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Repete assim comigo: cria, ó Deus, em mim um coração puro, e me traz um espírito inabalável. Senhor, eu me quebranto, eu me arrependo, eu me lanço aos teus pés, eu preciso do Senhor. Amém. Deus não despreza o coração quebrantado. Última lição. A última atitude, versículo 39. A Bíblia diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. A última atitude é a ousadia dos que tiraram a pedra. E eu creio que Jesus se põe de frente ao sepulcro, e embora para a gente pareça algo, lendo o texto, nada demais, mas ele estava pedindo para desenterrar o morto, gente. Tirem a pedra. O cara já estava lá há 4 dias. Marta está preocupada porque vai cheirar mal, o corpo estava em decomposição. Mas quando Jesus dá a ordem, e ele olha para Marta e diz: se creres verás a glória de Deus, aqueles que estão em volta, de alguma maneira, são tocados pelas palavras de Jesus, e eles vão lá, são ousados, acreditam e tiram a pedra.
Logo em seguida, eles veem um milagre da ressurreição de Lázaro, porque tiveram ousadia. Eu creio que quando resolvemos andar por fé, vamos encontrar obstáculos. Muitas vezes, para experimentarmos a glória do Senhor, vamos ter que ser ousados para enfrentar até mesmo o medo do ridículo, enfrentar o que os outros não entendem, passar por cima de barreiras e obstáculos. E é isso que acontece aqui. Aqueles homens viram a glória de Deus porque tiveram ousadia no Senhor. E hoje eu queria te desafiar a ser ousado em Deus, a ter uma fé que te faz enfrentar obstáculos. E eu acho tremenda a história da palavra de Deus, quando lemos o comecinho da igreja, no livro de Atos, homens que cheios de fé foram ousados, e mesmo diante dos mais diversos obstáculos, se mantiveram firmes. Eu gosto muito da ousadia de Pedro, quando depois de apanhar, ele tem que falar com os superintendentes, a liderança, os juízes da época, e ele se mantém firme, e a Bíblia diz que ele fala com ousadia, com intrepidez, e aquilo toca o coração das pessoas, e elas ficam se perguntando, como é que pode esse homem iletrado falar desse jeito? Ele só podia ter estado com Jesus. A Bíblia nos vai mostrar a ousadia de Pedro e João, quando um dia indo para o templo orar, na hora onde acontecia o culto de oração, eles encontram um homem coxo, que estava ali pedindo esmolas, e aquele moço pede para eles algum recurso, algum dinheiro, e eles, cheios de ousadia, dirigidos por Deus, olham para aquele moço e dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele moço começa a andar, porque aqueles homens foram capazes de crer a ponto de pregar. E a Bíblia diz que depois do Pentecostes, Pedro se levanta com tamanha autoridade e começa a ministrar a palavra de Deus, e dizer que as promessas do Senhor estavam se cumprindo no meio deles, que as pessoas são tocadas, e no mesmo dia 3.000 se entregam a Jesus Cristo. Ousadia, intrepidez, autoridade que vem do alto, fé que fazia aqueles homens removerem pedras. E a Bíblia diz que quando eles oravam, no lugar onde o povo de Deus, os discípulos faziam a reunião de oração, Deus estava manifestando tamanha glória e poder, que as pessoas colocavam camas e esteiras dos doentes, perto do lugar da reunião de oração dos discípulos, esperando eles saírem no intervalo, porque quando a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Eu creio que se tivermos uma devoção como a de Maria, de orarmos e buscarmos a Deus, mas tivermos a ousadia dos discípulos de arrancar as pedras, passar no meio dos obstáculos, e cheios do Espírito, declarar pela fé a restauração do Senhor, veremos os milagres de Deus no nosso meio. Muitas vezes a gente não experimenta nada, e não vive coisas novas do Senhor, porque a nossa fé é coisa que não vale nada. Eu lembro que fui convidado, quando eu era mais novo, para me tornar pastor de jovens, numa igreja no Rio Grande do Sul. Estava participando ali de um processo, eles me convidaram para ser pastor naquela igreja, e aí teve um dia que eu fui, e os caras fizeram uma sabatina assim comigo. Põe você lá numa cadeira, juntaram os jovens da igreja e começa a fazer pergunta. Eu lembro de uma pergunta que um jovem fez. Ele levantou a mão, olhou para mim e falou: o que você vai fazer de diferente aqui nesse lugar? Porque os ministérios de jovem aqui no Rio Grande do Sul não crescem, não dão certo. O que você vai fazer aqui que vai mudar essa realidade? Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: primeiro, eu não sei se eu vou vir para cá, porque Deus não me falou que é para eu vir, mas a primeira coisa que eu faria se viesse, era ministrar uma série a respeito de fé, porque com essa fé de vocês não vai acontecer nada mesmo.
Se vocês que estão aqui na igreja não acreditam que a mensagem que a gente prega é poderosa para mudar a vida de pessoas, que os jovens não são atraídos por ela, vai perder tempo. Eu lembro que tu ficou me olhando assim, aí o pastor depois da igreja falou, isso mesmo, dá umas cajadadas na piazada, aí que está precisando. Eu lembro quando fui pregar, ministrar, dar um testemunho, estava num culto na Espanha, e quando terminou a mensagem, os jovens da igreja, eram 4, 5, muito poucos foram me levar para sair. Eu já fiquei escandalizado porque eles me levaram no bar. Termina o culto, leva o pastor no bar. Eu não entendi. Aí tinha um menino bebendo, outra menina fumando na minha frente. Eu falei, oh, que bênção de reunião é essa? E aí a menina olhou para mim e falou, achei muito lindas as histórias que você contou, dos milagres que Deus faz lá no Brasil, mas aqui essas coisas não acontecem. Eu falei, é verdade. Não acontece mesmo. Eu falei, sabe por quê? O nosso Deus é o mesmo. O Deus que age na Espanha é o mesmo Deus que age no Brasil, que age na África. A diferença é que aqui vocês não creem. Não vai acontecer nada. A Bíblia conta uma história quando Jesus foi ministrar em Nazaré, que ali ele não pôde fazer milagres. Porque as pessoas tinham visto ele crescer e falavam, filho do carpinteiro, filho de José. E porque elas não creram ali, Jesus não realizou tantos milagres. O que eu quero dizer, queridos, é que Deus tem coisas para fazer no nosso meio. E se nós acreditarmos que Deus vai fazer maravilhas entre nós, e formos ousados na fé, quando formos pregar a palavra, quando formos falar de Deus, as pessoas serão tocadas pela glória de Deus. Milagres vão acontecer, porque aqui existe gente capaz de ter ousadia de arrancar pedras, obstáculos, e acredita que Deus é todo poderoso, e Ele faz muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Nesses últimos dias, eu tenho falado que Deus vai revelar a glória dEle aqui, e eu creio nisso. No culto retrasado eu desafiei, traga as pessoas, elas vão se converter. Vários jovens trouxeram. O Christian, um jovem que eu estou discipulando aqui, ele trouxe seus pais, o pai e a mãe. Chegou na hora do apelo, a mãe estava aqui do meu lado, e o pai de cabelinho branco, porque tinham sido visitados por Deus, estavam entregando a vida para Jesus. Ele creu, chamou a família. Agora tem gente que não traz ninguém, nem convida, nunca vai se converter, irmão. Cara, seja ousado. Olha no olho do irmão que está lá, teu vizinho, teu parente, teu amigo, diga, vem aqui comigo que Deus vai se revelar para você. E Deus vai se revelar em nome de Jesus, meu irmão. Pode ser ousado, acredita. Eu fiquei impactado, um jovem aqui, semana passada veio, pastor, na hora que vocês estavam orando por cura, eu estava de joelhos aqui, eu senti algo encostando nas minhas costas. Eu tinha crise de ansiedade muito fortes, meu coração disparava, estava tomando remédios fortíssimos. Pastora, eu estou bem. Eu até esperei um tempo para vir falar contigo, eu estou bem, não tenho mais nada, estou curado, Deus me tocou. Queridos, eu creio que pessoas serão curadas. Se nós crermos, veremos a glória de Deus manifesta entre nós. O ministério não vai para frente, a célula não vai para frente, as coisas não... Querido, em nome de Jesus, eu quero que Deus abra os teus olhos hoje da fé, espirituais, para que você olhe para as situações e diga, Deus, eu creio, vai sim. Começa a tirar as pedras, clama o Deus do impossível, e coisas tremendas vão acontecer no nosso meio, porque Deus é maior do que as caixinhas que a gente tenta colocá-lo. Hoje eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a experimentar aqui a manifestação da glória e da presença de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí, se creres, verás
a glória de Deus. Pode dizer porque está atrás aí. Cara, desperta aí, meu irmão. Não todo mundo, né? Se todo mundo virar para trás, não sobra ninguém para dizer. Fala assim, o brother, irmão, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Que Deus abre os céus. Que Deus derrama chuva. E hoje, assim como aquela menininha vestiu a capa de chuva, eu queria, em nome de Jesus, orar por você. Talvez a tua fé está adormecida, irmão. Como Lázaro dentro do sepulcro. Mas hoje, nós vamos clamar. E Deus vai reavivar a fé em nossos corações. Eu creio que essa reunião de oração não vai parar mais, em nome de Jesus. Que vão ter ainda mais jovens. Eu creio que pessoas vão ser curadas neste lugar, a cada culto, pessoas serão salvas. Eu creio, meu irmão, que na sua casa, Deus vai trazer restauração, renovo, bênção. Que Deus, no meio dessa crise, vai te sustentar e você vai experimentar milagres da provisão do Senhor na tua vida. Eu creio. Como é bom ter fé. Hoje eu queria, em nome de Jesus, que você olhasse para os cenários, para as grutas, para os túmulos que se apresentam diante de você. Cenários irreversíveis, mas com os olhos cheios de lágrimas, como Jesus. Você pudesse dizer, tirem a pedra, e que você pudesse estar ali, enxergando a glória do Senhor se manifestar. Você tem causas impossíveis, apresenta para o Senhor hoje. Você não consegue acreditar, hoje fala, Senhor, desperta meu coração. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se neste lugar você está dizendo, Senhor, eu quero ser reavivado na minha fé, renovado, eu quero crer e ver a tua glória, eu quero. Desde muito tempo eu falo de avivamento. Eu tenho sonho de viver um despertamento espiritual. E eu creio que esse dia a gente já está vivendo algo do Senhor aqui entre nós. Eu quero me lançar. E quero que os meus olhos espirituais hoje, junto com você, sejam abertos. E que Deus possa revelar o que Ele tem para nós. O que Ele vai fazer. Tanto na nossa igreja, como na tua casa, no meio da tua família, dos teus queridos. Por isso, hoje, quantos querem ver com os olhos da fé? Levantem as mãos aqui. Isso. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero crer. Se você está dizendo isso para o Senhor, aonde você está agora, fica de pé no seu lugar e diz, eu quero ver a tua glória. Eu quero acreditar. Começa a sair, pode vir, vem para cá, nós vamos orar todos juntos. Desce, você que quer. Quando a gente quer algo de Deus, a gente vem com vontade, meu irmão. Não perde tempo. Deus falou contigo, vem, Pai, é comigo. Eu estou me apresentando. Eu quero ser reanimado, reavivado na minha fé. Vem em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, vem agora. Quantos querem ter mais fé? Levantem as mãos aqui. Eu quero. Eu preciso. Tem alguns cenários sombrios. E não é o nosso pastor Alexandre aqui, né? Alguns cenários que aparecem diante de nós, que a gente fala, puxa, e agora? Hoje você vai sair daqui andando diferente. Fico imaginando Davi com as 5 pedrinhas nas mãos. Tinha um gigante diante dele. Mas ele sabia quem era o Senhor que o sustentava. É assim que acontecem os grandes milagres. É um menino com 5 pães e 2 peixinhos. É com as pedrinhas na mão. Ou como uma menininha que eu ouvi esses dias uma história.
Ela ouvindo os pais falarem, o irmão estava doente, muito doente. Foram no médico e os pais falaram que tinha que fazer uma cirurgia caríssima, eles não tinham recursos, nem que vendesse o carro. E ela estava ali ouvindo e o pai falou assim: a gente precisa de um milagre. Aí a menininha fica com aquilo na cabeça, chamava Ana, entra no quarto, pega o cofrinho dela, tira as moedinhas, tinha 85 centavos. Ela pega os 85 centavos, do lado da casa tinha uma farmácia. Os pais estavam conversando ali, ela pega e vai na farmácia. Chega para a atendente e fala: eu vim comprar um milagre. A atendente olha para ela: minha linda, não tem milagre para vender aqui. O que você veio procurar? Aí ela conta a história do irmãozinho que está doente. Tinha um senhor na fila, ele era médico. Ele ouve a história da Aninha, pega ela pela mão: posso ir na sua casa conversar com seus pais? Ela leva. Aquele médico faz a cirurgia do menino, ele fica bem. E na hora que o pai fala assim: não tinha recurso, mas como é que eu posso te pagar? O médico diz: a Aninha já resolveu esse problema. As moedinhas estão ali em cima da minha mesa, a gente já conversou sério sobre esse assunto. Eu sei que não dá para comprar milagre, mas quando a gente pega as moedinhas que a gente tem e ousadamente procura ajuda do alto, mesmo sem saber o que é, como assim? Deus vê com bons olhos, e pega a fé da menina, pega a fé do menino dos 5 pães e 2 peixinhos, pega a fé daquele jovem com as 5 pedrinhas, e ele começa a derrubar gigantes, a trazer cura, a trazer libertação, e a glória de Deus é manifesta entre nós. Vem com o que você tem. Quero que você faça assim com as tuas mãos. Deus, eu te entrego o que eu tenho. Eu preciso de um milagre. Faz aquilo que eu não posso fazer. Me deixe enxergar com os olhos da fé. Eu quero ver, Senhor, eu quero crer. Quantos perderam a paixão? Quantos perderam o fervor? Quantos não buscam mais e não falam das coisas de Deus como antes? Hoje, o seu coração vai incendiar na presença do Altíssimo. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai abrir os céus neste lugar. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui, Pai, porque queremos acreditar, queremos dar um passo nessa imensidão desconhecida que é andar com o Senhor, Pai. Os Teus caminhos não são os nossos caminhos. O Senhor enxerga o que não vemos. E por isso hoje eu quero pedir, Pai, abre os olhos espirituais dos Teus filhos. Talvez existem aqui alguns que estão sendo provados, testados na sua fé. Eu quero pedir que hoje eles possam ter a fidelidade de Tomé, Deus, que foi capaz de perseverar, de resistir, de seguir Jesus num tempo difícil. Eu quero pedir, fortalece os meus irmãos, para que eles possam se manter firmes, aonde estão, seja dentro de casa, na faculdade, no trabalho. Eu não sei quais são as suas lutas, mas que eles possam crer nas promessas de Deus, que eles possam enxergar além, o que não é temporal, o que não é visível, que eles possam confiar, que o Senhor tem colocado numa balança, Deus, tem os provado e os recompensará em glória, Pai. Eu quero pedir, Pai, por aqueles que querem resolver tudo, Pai, racionalizam, criam métodos, estratégias, mas muitas vezes não ouvem a sua voz. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa soprar as tuas palavras, falar e mostrar caminhos novos, se revelar de maneiras diferentes, e que possamos sim, Deus, confiar e seguir a tua orientação. Quero pedir também por aqueles que vieram aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, e que estão pedindo, Deus,
Eu preciso, Pai, eu preciso ser como Maria. Eu quero me quebrantar na Tua presença. Há quanto tempo muitos de nós não nos lançamos, Deus, dentro do nosso quarto, de joelhos, chorando na Tua presença, abrimos o nosso coração, nos derramamos em lágrimas diante do Senhor, apresentando as nossas causas, falando contigo, Pai. Eu quero pedir, traz um coração quebrantado ao Teu povo, que possamos sim nos inclinar diante do Senhor, parar de sermos orgulhosos, nos quebrantarmos, nos arrependermos, nos limparmos, nos santificarmos, Pai. Quero pedir agora em nome de Jesus, traz ousadia aos Teus filhos, traz ousadia, Pai, ousadia. Levanta jovens corajosos, homens e mulheres corajosos neste lugar, pessoas que caminham e falam com certeza, e quando falam das coisas, tocam as pessoas, inspiram elas, fazem elas crerem, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa crer no que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, que o Teu avivamento venha hoje, que o Teu despertamento espiritual venha e alcance os nossos corações. Pai, nós confiamos e sabemos que Tu és poderoso, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode fazer maravilhas. Por isso vem agora em nome de Jesus, toca o Teu povo agora, toca o Teu povo, Deus, traz ousadia, e que possamos sim ver a glória de Deus manifesta entre nós. Faz assim, Jesus. Por isso, Deus, te entregamos o que temos. Talvez seja 85 centavos, pedrinhas, 5 pães, 2 peixinhos. Eu não sei o que cada um tem para oferecer, mas vem com bons olhos, Pai, e transforma o que te entregamos. E traz o Teu milagre, faz o que não podemos fazer. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Rei da Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Nós vamos orar aqui, nessa série de mensagens, nós temos feito rodinhas de oração e temos orado juntos. Eu queria que você fizesse agora, pega 4 irmãos e irmãs que estão pertinho aí, dá a mão, e a gente vai orar junto agora. Mas pastor, vamos orar por quê? Um irmão que está aí na roda vai levantar a voz, se você não conhece, pode perguntar, ó, junto aqui, vamos orar. Ele vai pedir, Pai, vem com a Tua presença agora. Aviva o coração do meu irmão, que ele seja tocado pela Sua glória, que a fé seja renovada, que ele creia, em nome de Jesus. Comece a orar aí, onde você está. Orar aí no seu lugar. Levanta a tua voz aí, fala, Deus, visita o meu irmão agora, Pai, vem com a Tua presença. Acalma, aleluia. Curando todo o meu ser, confio, aleluia, aleluia. Creio que Tu és a cura, creio que creio que Tu és a presença de Deus, chame por Ele. Creio que és Tu.
preciso de ti. Aleluia. Me escutas quando clamo. Aleluia. Acalmas meu pensar. Aleluia. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Aleluia. Declare que você confia nele. Confio em ti, Porque creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia. Deus cura pessoas agora neste lugar. Traz o teu renovo. Aleluia. Toda enfermidade, Pai, espiritual, emocional, do corpo, vai embora em nome de Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo. Pegue as suas mãos agora e declare: nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia, Deus. és tudo, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Jesus, outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Eu quero orar agora por aqueles irmãos que vieram aqui, talvez nunca pediram, nunca entregaram de verdade as suas vidas a Jesus. Hoje você, ouvindo essa mensagem, você resolveu, aqui no culto Deus te tocou e você está dizendo: eu quero conhecer a Jesus. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero aprender a andar por fé. Eu não sei o que é isso. Talvez você acredite até em alguma coisa, mas não tem um relacionamento com Deus. E hoje Deus tocou teu coração e você está dizendo: eu quero andar por fé, eu quero me relacionar com Deus de uma maneira diferente, eu quero conhecê-lo. Aonde você está, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, querido, Deus abençoe, Deus abençoe, querido, Deus abençoe. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe. Aqui no meio, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui no meio, Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus. Aqui no canto, no meio aqui, Deus te abençoe, querido. Aleluia. Quero que você feche teus olhos. Você que ergueu sua mão, nós vamos orar juntos agora com você. Quero dizer uma coisa, eu vou fazer uma oração, quero que você repita comigo, mas ela não vai ter feito nenhum na sua vida se ela não for sincera e se você não tiver fé, não acreditar que Deus está te ouvindo. Mas se for sincero,
for uma entrega verdadeira, a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Você chegou aqui sozinho e vai sair daqui acompanhado, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no teu coração. Vai acontecer um milagre, você vai nascer de novo hoje, em nome de Jesus. Por isso, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença me acompanhem todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, querido. Seja bem-vindo aqui à casa de Deus. Você está dando o primeiro passo. Glória a Deus. Se quiser, nós queremos acompanhá-lo no discipulado. Aqui no final do culto, venha dar teu nome. Se você quiser ser acompanhado por alguém, quiser participar de uma célula, a gente vai ter o prazer de andar contigo. Tem alguém que está doente aqui, quer receber oração? Levanta a mão aí bem alto, onde você está. Isso. Quem está perto, põe a mão no ombro assim do irmão. Isso, vamos orar aqui. Senhor Jesus, eu quero colocar esses irmãos que estão enfermos agora diante do Senhor e pedir por cura e restauração de Deus. Faz aquilo que nós não podemos fazer agora, Pai. Jesus, dá a tua palavra de ordem no céu e manda a enfermidade embora, a doença embora, e que os meus irmãos possam ser restaurados pelo teu poder, Pai. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção e nós vamos encerrar o nosso culto. Semana que vem eu quero pedir para você, venha, traga alguém, convide alguém. Tenho certeza que quando nós ousamos, a gente experimenta da glória de Deus. Convida lá, é teu pai que você quer ver, é tua mãe, é teu irmão, quem que você quer ver aqui com a gente celebrando a Jesus? Convida, ele vai ser tocado pela glória de Deus. Amém? Quantos vão convidar? Pelo menos tentar convidar alguém. Levanta a mão aí para eu ver. Aleluia. Hoje já tinha mais pessoas que semana passada. Semana que vem vai ter mais, em nome de Jesus. Até o final do ano vai estar cheio esse lugar. Amém? Glória a Deus. Faz o seguinte, dá a mão para o irmão que está do teu lado aqui. A gente sempre termina os nossos cultos assim. Pode fechar os corredores, tudo. É isso. A gente sempre termina orando uns pelos outros. Hoje a gente vai fazer assim. Vamos orar aqui. Costumo dizer que todo mundo que vem nesse lugar recebe pelo menos uma oração. Vem na casa de Deus, tem que receber oração. Então, você não conhece o irmão que está do teu lado, pergunta o nome dele aí, pode perguntar. Tá? Perguntou aí? A gente vai fazer uma bagunça santa agora. Vamos orar todo mundo junto, tá? Ele não vai ouvir a tua oração, você também não vai ouvir a dele, mas todo mundo aqui vai sair abençoado, porque Deus vai ouvir. E eu quero que você abençoe teu irmão, diga que a semana dele vai ser bênção, Deus vai com ele. A gente vai orar aqui juntos. E depois dessa oração, não vai embora, vamos cantar mais essa canção. E aí você convida o teu irmão para ir na cantina contigo, para lanchar com você. Você tem um tempo de bênção aí, amém? Ora aí porque tem parte de você. Pode orar. Fala, Deus abençoa, guarda, cuida, Deus.
Pai querido, Senhor, nós te damos glórias, Pai, te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua presença foi revelada a nós mais uma vez. Senhor, nos quebrantamos diante de Ti e dizemos que somos falhos e precisamos da Tua cura e da Tua restauração. Por isso eu quero pedir, Pai, que essa palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar nas nossas vidas e nos nossos corações, Pai. E por isso, Pai, também eu clamo agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito sejam com cada um de nós aqui presentes e com o Teu povo espalhado, Deus, por toda a terra, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.